Ele foi reencarnado com menos 255 ris, mas ganhou mais de 100 milhões pontos de passo, o que o torna mais forte que um deus no Novo Mundo. A história começa com um homem chamado Oka que sabe que é feio, mas aprendeu a aceitar sua aparência e viver feliz. Um dia, uma garota o acusa falsamente de assédio, e ele nega a acusação e tenta sair, mas tropeça e derruba suas sacolas de compras. Todos veem os jogos adultos que ele comprou, então pensam que ele é culpado, e Oka percebe que o mundo não é justo com pessoas feias como ele. Ele se declara culpado para evitar mais humilhação, mas o juiz o multa em 300 mil ienes, e ele é demitido do trabalho. Anos depois, descobrimos que a mulher que o incriminou foi presa por acusar feios de assédio, mas só recebeu liberdade condicional por ser menor. Oka ficou traumatizado pela falsa acusação e não conseguiu emprego, então se tornou um recluso que vive com os pais. No presente, vemos Oka navegando na internet e ele encontra um post misterioso sobre reencarnação em outro mundo. Ele descarta como uma piada, mas como não tem nada para fazer, decide seguir o guia para ser reencarnado. De repente, ele recebe uma notificação perguntando se está pronto para começar uma nova vida, mas avisa que precisaria sacrificar metade de sua vida para voltar. Ele acha que deve ser um vírus, mas clica em próximo mesmo assim e um formulário de criação de personagem aparece. Ele define sua aparência no valor mais baixo possível, mas percebe que ganhou pontos bônus por isso, e vê que pode adicionar notas especiais. Mas em vez de escrever algo positivo, decide reduzir seus ganhos a zero e se fazer sofrer se tocar em uma mulher. Ele acumula mais de 100 milhões pontos bônus, mas antes que possa usá-los para melhorar seus atributos, acaba ficando sem tempo e é teleportado para o outro mundo. No dia seguinte, Oka acorda em seu novo corpo e logo conhece outras pessoas que seguem o mesmo ritual de reencarnação. Oka nota um garoto chamado Seiji que está conversando com as garotas, mas Oka não está interessado em fazer amizades, então começa a procurar itens úteis. Ele encontra uma moeda, mas ela desaparece magicamente quando tenta pegá-la, então se lembra de como definiu sua taxa de renda como zero. Depois de reunir todos os itens iniciais, todos os distribuem igualmente, mas Seiji percebe que só tem 7 moedas no total, o que faz as garotas se perguntarem se alguém pegou uma. Ele pergunta a Oka sobre isso e fica desapontado por não confiarem nele, mas sabe que não pode ter dinheiro, então diz que eles podem ficar com sua parte. Seiji acha que não podem excluí-lo assim, mas a garota chamada Seika acha que faz sentido, pois ele é o único que não encontrou moedas. Eles jogam pedra, papel e tesoura para decidir como as armas serão distribuídas, e Oka acaba com o clube enquanto Seiji pega o machado. Ele oferece um aperto de mão de amizade, mas Oka se recusa a cometer os mesmos erros de sua vida passada, então decide ir sozinho. Seiji mostra o mapa e sugere ir para a cidade próxima de Iria, mas Oka decide ir com o grupo apenas para poder deixá-los no meio do caminho. Ao abrirem a porta, ficam chocados ao ver um Goblin esperando do lado de fora, mas Seiji o mata com seu machado. Eles notam vários Goblins se aproximando, então Seiji pede à garota chamada Hitsu que o ajude a lutar contra eles, e pede a Oka que proteja Seiji enquanto ela carrega suas flechas. Ele fica impressionado que Seiji está liderando, mas nota que ele está tendo dificuldade para amarrar a corda do arco. Um Goblin ataca Oka de repente e Seiji diz para ele lidar com isso, mas até um golpe direto de seu clava não causa dano. Seika fica surpresa com quão fraco ele é e o Goblin atinge suas pernas, fazendo-o cair de joelhos. Ele se pergunta por que é tão fraco, pois deveria ter muitos pontos bônus, mas se lembra de como ficou sem tempo durante a criação do personagem, então não pôde melhorar suas estatísticas. Ele fica irritado com sua má sorte e desconta sua frustração no Goblin, batendo com toda a força. Ele consegue derrotá-lo e recebe uma notificação de que subiu de nível, mas fica surpreso ao ver que já está no nível 31. Então ele verifica seus atributos e nota que tem um multiplicador de experiência de 10.000, o que explica por que subiu de nível tão rápido. Seiji e Hitsu também sobem de nível e decidem aumentar sua resistência e força, enquanto Oka adiciona 1 trilhão de pontos a cada um de seus atributos. Ele de repente começa a brilhar com energia divina, enquanto o sistema o declara um deus absoluto e percebe que outro Goblin está o atingindo, mas por causa de seus novos poderes, ele não sente nada. Ele decide testar sua nova força e dá um leve tapa na cabeça do Goblin, mas isso o manda voando, então percebe que se tornou OP. Ele nota que Seiko ainda não consegue amarrar seu arco, então decide ajudá-la, e ela fica impressionada enquanto ele rapidamente o amarra usando sua habilidade de destreza máxima. Então ela diz para ele fazer o primeiro disparo, e ele ativa sua habilidade chamada Tiro de Destruição Suprema.
Sua flecha voa para o céu, então ele se pergunta se errou. Mas um círculo mágico aparece de repente, e um dragão sai dele, eliminando os goblins em seu caminho. Todos ficam impressionados com seu poder, e Seika se pergunta como ele fez isso. Então Oka inventa uma desculpa dizendo que estava no clube de arco e flecha. Ela se oferece para lidar com o resto dos goblins, então ele devolve seu arco. E enquanto mais goblins chegam, ela começa a atirar neles, mas todos os seus disparos erram. E ela fica desapontada ao ficar sem flechas. Então Oka cria novas flechas usando sua habilidade de artesanato, e diz a ela que ela as deixou cair. Ela rapidamente as pega e começa a atirar novamente. Seiji e Hitsu eliminam os goblins restantes, mas Oka se preocupa com Seika, então decide acompanhá-los até o destino. Logo chegam a Iria e notam um restaurante de hambúrguer que os deixa felizes. Mas quando todos entram, Oka decide sair porque acha que precisa manter seu estilo de vida isolado. Ele se senta perto de uma fonte, mas de repente sente fome porque não tem dinheiro para comprar comida. Ele se surpreende quando Seika chega e ele cai na água, então ela pergunta se ele está bem. Mas ela lhe dá um hambúrguer dizendo que é um agradecimento por ter esticado seu arco antes, e ele fica surpreso com sua bondade. Ele vai pegar o hambúrguer, mas seus dedos tocam acidentalmente nela, e ele sente um choque elétrico enquanto perde HP e o hambúrguer se espatifa na parede. Ele recebe 50 milhões de dano pelo breve contato e ainda está processando sua perda, mas nota Seika chorando porque acha que ele rejeitou seu presente. Ele usa suas habilidades de comunicação e diz que ela é tão bonita que suas mãos estavam tremendo, mas que ainda assim comeria o hambúrguer. Seika lhe dá seu outro hambúrguer enquanto se desculpa por deixá-lo nervoso. Oka come o hambúrguer feliz e pensa que lhe deve algo, então decide ficar com o grupo até poder retribuí-la e coloca seu plano de ir sozinho em espera. Seika e Oka visitam a loja de armas, e Seika tenta comprar vários feixes de flechas, mas o vendedor diz que só tem um estoque limitado. Oka nota que a bolsa dela já está cheia de flechas, e mesmo que pudesse facilmente criar mais para ela, não pode dá-las sem levantar suspeitas. Seiji e Hitsu logo chegam e mencionam que encontraram uma nova pousada, mas Oka decide dormir no parque. Seika acha que ele faz isso por ser pobre, então oferece para pagar sua conta, mas ele não quer ser um fardo. Ela fica emocionada achando que ele deve a odiar, mas ele diz que não é o caso, então ela pega seu braço e o leva para a pousada, e ele nota que não leva dano se ela o toca através das roupas. Na pousada, Seiji planeja as finanças enquanto Oka se preocupa por não poder continuar devendo favores a Seika. Ele percebe que precisa encontrar uma maneira de ganhar dinheiro. Na manhã seguinte, Hoka traz café da manhã para todos, o que o surpreende, então ele mente dizendo que uma pessoa bondosa lhe deu. Descobrimos que ele realmente comprou o café da manhã fazendo flechas e levando-as à loja de armas, mas como não pode ganhar dinheiro, trocou-as por comida. Ele sabe que vendeu com prejuízo, mas ainda assim está feliz por poder retribuir a bondade de Seika. Depois do café da manhã, Seiki diz que eles devem se preparar para a próxima aventura, e Seika acha que deveriam explorar a cidade primeiro, mas ele menciona que precisam encontrar uma boa fonte de renda, e observa que há uma caverna perto da cidade que deveriam explorar, mas Hitsu se pergunta se é seguro. Um homem chamado Shiro de repente os interrompe e pergunta se estão indo para a caverna Arga, pois precisarão de um navegador experiente para explorá-la. Ele mostra um item que pode ajudá-los a conseguir um desconto na pousada, e menciona que deveriam tê-lo encontrado na primeira casa de madeira, mas decide compartilhar já que não o tem. Seiji se pergunta quem ele é, então ele se apresenta como guia para aventureiros iniciantes, mas Oka o acha suspeito porque ele só trabalha com novos aventureiros. Mas Oka está confiante de que pode manter todos seguros se Shiro tentar prejudicá-los. Eles fazem um acordo e seguem em direção à caverna, mas no caminho encontram um grupo de goblins. Seika atira flechas neles e erra todas, então Shiro aconselha a conservar flechas, mas ela garante que tem muitas. Ele acha que ela deveria ser mais cuidadosa, e diz para pensar que cada flecha custa 100 milhões ienes. Então ela mira com cuidado e consegue acertar um goblin, o que impressiona a todos. Eles continuam a jornada, e Shiro treina Hitsu e Seiji. Shiro nota que Oka não está treinando, então ele inventa uma desculpa dizendo que não possui nenhuma habilidade digna de ser treinada. Mas Shiro menciona que os clubes têm um movimento final poderoso, e Oka sabe que ele está dizendo a verdade. Descobrimos que quando ele saiu da cidade para fazer flechas, encontrou um orc gigante, então tentou testar sua habilidade mais forte com o clube. Mas o sistema o avisou que se ativasse, o impacto destruiria tudo em um raio de 200 km, então decidiu não usar um movimento tão mortal.
Shiro diz a ele para ser mais ativo na batalha ou também se aposentará cedo como ele, revelando que fez parte de um grupo mercenário. Mas ele saiu do grupo no meio porque percebeu a diferença de poder entre ele e o capitão. Ele revela que seu ex-companheiro agora é um rei e alcançou o nível 80, mas tem uma média de status de 160. Shiro acha que Oka está impressionado, mas ele na verdade está surpreso com quão fraco o rei é. Logo eles chegam à entrada da caverna, e pelo que vê, Hoka acha que será bem interessante. Eles entram e ele nota que Seika está assustada, então se pergunta se ela é uma criança. Ela fica empolgada ao ver estalactites, mas Shiro a avisa que elas podem cair, o que mais uma vez faz Oka se perguntar quantos anos ela tem. Seiji pergunta educadamente sua idade, mencionando que tinha 30 em seu mundo anterior, mas Seika o surpreende ao revelar que tem 17. Eles chegam a uma porta gigante e Seika fica animada para ver o que há do outro lado, mas para ao perceber que ninguém a está abrindo. Shiro diz que é a sala do chefe e que ela morrerá se entrar. Seiji acha que devem parar por hoje, mas Shiro menciona que tem um evento especial e os leva a uma sala que diz ser segura, onde monstros e magia não entram. Seika nota os petiscos na mesa, e Shiro diz que é uma festa de boas-vindas para aventureiros que chegaram até ali, mas Oka percebe que a comida está envenenada. Ele sabe que é uma droga anestésica, mas está confiante de que não funcionará nele. Todos começam a aproveitar os petiscos, mas Oka quer desacelerá-los para usar sua magia de antídoto. Ele pergunta o que estavam fazendo antes de vir a este mundo, mas todos ficam chocados, e ele percebe que não deveria ter feito essa pergunta, mas Seiji se oferece para contar sua história. Voltamos a quando Seiji era apenas um estudante e descobrimos que ele odiava a escola, então deixou a casa dos pais. Ele acabou fundando sua própria empresa chamada Success Life, que Oka reconhece porque já trabalhou com eles. Ele menciona que um vendedor veio vender uma máquina e Seiji começa a negociar o preço. Mas a atitude do vendedor o impressionou e ele aconselhou Seiji a aproveitar a vida, então ele deixou a empresa e começou a viajar enquanto expandia seus negócios. Sua empresa progrediu, mas acabou falindo devido a um incidente relacionado ao desenvolvimento de IA. Todos na empresa sofreram e ele ficou mentalmente doente. Ele sentiu que não poderia retribuir ao vendedor por seu bom conselho, então deixou seu antigo mundo prometendo nunca decepcionar as pessoas. Seiji revela que o nome do vendedor era Sr. Shigeru e pergunta a Oka seu sobrenome, mas ele sabe que é o vendedor da história, então mente dizendo que é Sasaki e todos desmaiam de repente quando Shiro e seus homens chegam. Ele está feliz que o trabalho foi fácil, mas vemos que Oka ainda está acordado e pensa que, já que todos estão inconscientes, pode usar todo o seu poder. Mas Seiji de repente se levanta, apesar de estar sob a influência da droga, e diz para não tocarem em seus amigos. Então eles o agarram, e Oka se preocupa que atacá-los possa machucá-lo também. Mas ele revida, então eles o jogam longe, e Oka vê uma abertura. Shiro ordena que seus homens não machuquem os prisioneiros, pois isso reduziria seu valor. Então Seiji percebe que eles têm sequestrado aventureiros reencarnados. Ele acha que são os piores porque machucam pessoas que estão desesperadamente buscando uma nova chance, e observa que não os poupará se tentarem tocar em seus amigos. Shiro ri dele e ordena que seus homens o amarrem, mas Oka salta sobre eles e usa seu peso para derrubá-los. Mas eles são em maior número e começam a lutar sujo, então Seiji fica bravo e decide mostrar seu golpe final, que obteve ao converter todos os seus pontos de bônus em uma promessa de nunca trair seus amigos. Ele revela que sua habilidade suprema é ativada pela raiva, e diz para se renderem, mas eles não têm medo dele. Seiji se transforma e cresce asas, o que choca a todos, e revela que seu nome é Aldini. Ele avança contra os sequestradores, mas em vez de atingi-los com seu golpe final, para justo antes do contato. Ele observa que poderia facilmente julgá-los, mas não quer roubar deles a oportunidade de se redimirem. Shiro se rende e coloca sua arma no chão, então Seiji se afasta dizendo que não mostrará misericórdia se escolherem o caminho do mal novamente, mas Oka acha que ele não deve virar as costas para eles. Shiro tenta atacá-lo por trás, mas Oka o faz tropeçar e os sequestradores começam a chutá-lo, então ele finge que os amigos de Seiji chegaram. Enquanto eles estão distraídos, ele limpa o nariz e destrói instantaneamente a parede. Ele diz que foi o ataque de Seiji, mas não tem ideia do que está acontecendo, então Oka menciona que viu uma fênix de asas brancas respondendo à raiva do herói. Eles se ajoelham e pedem perdão enquanto Shiro promete mudar de vida, e embora Oka não acredite neles, ele diz para formarem uma fila. Ele diz a Seiji para atingi-los para que sintam a dor dos outros, pensando que o poder de Seiji os machucará se ainda tiverem más intenções.
Mas ele de repente volta ao normal porque não está mais bravo, e também acha que o chicote do amor não deve ser usado com raiva, ou então só será satisfatório para ele. Ele ordena que fiquem em pé e começa a dar tapas em seus rostos, enquanto eles agradecem por educá-los. Depois disso, Seiji leva as garotas para suas camas, e embora Oka queira ajudar, ele sabe que não pode tocá-las. Seiji desmaia de repente e Shiro percebe que as drogas finalmente estão funcionando, então pedem a Oka para se juntar a eles prometendo dar mulheres e dinheiro, mas ele quebra as algemas, então eles entram em pânico e percebem que, embora ele pareça feio, tem um coração de justiça. Ele diz a Seiji que ele fez um ótimo trabalho e eles zombam de seu rosto feio, mas ele os ignora completamente. Eles voltam para a pousada, onde vemos que já entregaram os sequestradores às autoridades e receberam uma recompensa de 10 milhões de ienes porque os sequestradores eram procurados. Seiji quer compartilhar com todos, mas Seika observa que tudo o que fizeram foi dormir, então não merecem uma parte da recompensa. Seiki acha que os colocou em perigo e não deveria ter confiado em Shiro, mas Seika lembra que ele derrotou o grupo de Shiro. Ela se pergunta se Oka também estava acordado, então Seiki conta como usou seu corpo como escudo, então ela o chama de verdadeiro MVP. Seiji pede que ele pegue o dinheiro, mas ele sabe que não pode ter nada por causa de sua maldição. Então ele usa suas táticas de vendedor para mentir, dizendo que gasta dinheiro de forma tola, então é ruim em administrar dinheiro. Seiji pega o dinheiro e divide igualmente, mas quando tenta dar a parte de Oka, ele recusa de novo, dizendo que não pode carregar dinheiro. Seiko se oferece para pegar, prometendo dar a ele quando precisar. Depois, Seika leva Oka ao restaurante, e enquanto compra o almoço, ele pensa que com 25 mil ria, pode retribuí-la e sobreviver sozinho, então não precisa mais ficar com eles. Ele acha que será a última refeição juntos, mas Seiko volta de repente e lhe dá um grande hambúrguer. Ela revela que se apaixonou por hambúrgueres há 2 dias, o que faz ele perceber que ela comeu seu primeiro hambúrguer recentemente, então acha que ela deve ter sido uma garota protegida. Ela pergunta sobre suas estatísticas e ele mente que são básicas, então ela acha uma pena que ele não tenha prestado atenção na personalização. Ela explica que encontrou um truque onde diminuir a aparência aumenta os pontos bônus e ele acha que ela não diminuiu a beleza, mas ela revela que colocou em menos 16. Ele não consegue entender como ela ainda é bonita apesar disso, então ela revela que em uma nota especial sobre suas estatísticas, pediu para ser bonita. Ele fica chocado ao ouvir isso, pensando que poderia ter usado o truque para parecer um modelo bonito, mas não se lembra nem do seu nome. Ela de repente nota um gato e comenta que nunca viu um tão perto, então ele diz que ela pode ir e tocar nele, mas ela tropeça, e ele corre para ampará-la. Mas ela consegue se recuperar e pergunta o que há de errado, então ele explica que estava apenas se exercitando e ela vai acariciar o gato. Ele vai ao banheiro e começa a chorar ao lembrar que mais cedo, quando ela disse que desejava ser bonita, estava tocando a mão em vez do rosto. Então ele pensa que ela deve ter sofrido de uma doença que afetava suas mãos e pernas, e acha trágico que uma jovem tenha passado por isso. Mas ele se lembra que tem o título de Deus Absoluto, então pensa que é seu dever ajudá-la. Seika começa a bater na porta perguntando se Elka está com dor de estômago, então ele menciona que sairá em breve. Mas ele acha que ela falta experiência social porque estava acamada em sua vida passada. Ele percebe que ela será um alvo fácil para criminosos, então, portando o título de Deus Absoluto, quer garantir que ela esteja segura. Ele sai do banheiro e a encontra esperando por ele, preocupada com sua saúde. Eles se juntam ao grupo e Seiji sugere que devem definir suas funções, pois isso ajudará na batalha. Seiji escolhe ser um herói, já que é seu objetivo, enquanto Hitsu escolhe ser uma maga, e ele acha que Oka deveria ser um lutador épico. Seika os interrompe e diz que também quer ser uma heroína, mas Oka pergunta se ela gostaria de ser uma lutadora épica como ele, mas ela menciona que não está interessada, e todos se equipam com novos equipamentos. Depois que completam a mudança de classe, Seika se aproxima de Oka e orgulhosamente diz que com sua nova roupa se transformou em uma grande maga. Ele diz que ela está ótima e fica feliz que ela decidiu não ser uma heroína. O grupo faz uma reunião, onde Seiji diz que irão para o Principado de Valíria, e anuncia que não devem gastar muito com lanches, o que deixa Sega emocionada. Ela pergunta a Hitsu se quer pular corda com ela, e ela concorda, então decidem ir ao parque, enquanto Oka fica feliz em vê-la se dando bem. Voltamos ao momento em que foram à loja de armas, mas Seika parece interessada nas feitas para lutadores, então Oka diz a ela que magos raramente usam armas, e com a ajuda do vendedor, convence-a a comprar uma corda de pular. Oka lhe mostra como brincar com ela,
e ela fica surpresa ao ver que ele consegue se mover bem apesar do tamanho. Mas ele nota que ela está pensando em algo, então ela menciona que quer ensinar Hitsu, mas acha que ela é muito distante. Oka percebe que ela deve querer privacidade, já que todos praticamente fugiram de suas vidas antigas, mas ele tem uma ideia que pode funcionar. Voltamos ao presente enquanto Oka observa as duas garotas brincando enquanto se esconde atrás de um arbusto, e Hitsu domina a habilidade facilmente. Mas quando Seika pede que ela se apresente, ela de repente fica em silêncio. Então Seika decide chamá-la de Leeds, porque lembra uma brisa. Hitsu continua pulando corda, mas salta para o céu, e todos ficam impressionados com suas acrobacias. Quando ela aterrissa, todos a cercam e começam a elogiá-la, pedindo que se junte ao grupo, mas Seika de repente começa a chorar, então Oka sai de seu esconderijo. Eles acham que ele é tão feio que deveria ser preso, mas Hitsu diz que ele é seu membro do grupo, o que eles acham difícil de acreditar. Ele diz que ela deveria ser mais compreensiva e pelo menos responder a Seika, porque é insensível ignorar alguém, mas Hitsu se desculpa e sai correndo. Depois disso, Seika encontra uma mensagem de Hitsu que se desculpa por seu comportamento e agradece a Seika pelo lindo apelido que ela deu. Ela quer ser amiga de Seika, o que a deixa feliz, e ela vai procurar Hitsu enquanto Oka percebe que ela está se escondendo, então ele diz para ela sair. Ela o leva para outra sala onde faz um joelho pulando enquanto se desculpa. Ele se pergunta por que ela está se desculpando, então ela revela que sabe que seu sobrenome não é Sasaki e nota que ele é o vendedor que conheceu Seiji em seu mundo anterior. Oka se pergunta como ela sabe seu nome verdadeiro, então ela revela que tem uma habilidade de suas notas especiais que permite ler as janelas de status de outras pessoas. Então ele percebe que ela deve saber tudo sobre ele, incluindo seu status de Deus absoluto e fraqueza com mulheres. Ela pergunta se ele conhece o passado da Seika, revelando que foi ela quem a quebrou e está lá para se redimir. Ela conta que fez parte de um programa de IA no mundo anterior onde conheceu Seika, e mesmo desejando a felicidade de todos, Seika se feriu em um acidente. Mas como ela parece completamente diferente do mundo anterior, ele não a reconheceu, e Oka acha que faz sentido, já que Seiji também não o reconheceu. Ruta menciona que ouviu que ele poderia fazer os outros sorrirem, então ela o procurou, mas ele se pergunta se ela está falando a verdade. Ela revela que não pode mentir porque esse foi o custo do seu arrependimento nas anotações especiais dele e pede sua ajuda para fazer Seika e Seiji sorrirem. Ele acha que ambas são inocentes e fáceis alvos para criminosos, então decide trabalhar com ela. Ela corta o cabelo explicando que fez isso porque pode ter feito um voto, e Seika também lhe disse que cabelo curto ficaria melhor. No dia seguinte, o grupo se prepara para viajar ao Principado de Valíria. Hitsu se junta a elas e Seika gosta do novo corte de cabelo, então começa a conversar com ela, o que deixa Oka feliz por elas. No caminho, encontram monstros e Seika derruba alguns com sua magia. Seika está confiante porque seu talento mágico está florescendo, mas Seiji percebe que está escurecendo, então precisam montar acampamento. Descobrimos que escolheram um caminho mais íngreme por causa do pedido de Seika, e logo encontram uma caverna para passar a noite. Ela limpa o chão mencionando que é sua primeira vez acampando. Seiji sugere dividir o trabalho e ela decide ir pescar. Oka a acompanha e eles se sentam perto do rio, mas não conseguem pegar nada. Ela diz que quer ser menos chorona, já que às vezes chora sem motivo, mas ele menciona que as pessoas às vezes choram porque o coração está apaixonado por algo. Ele acha que se ela não consegue entender o motivo de estar chorando, deve se perguntar o que moveu seu coração, e então ela começa a chorar novamente. Elas são interrompidas por Hitsu, que menciona que o fogo está pronto, mas Seika observa que não tiveram sorte. Então Hitsu pega seu arco e atira nos peixes na água, permitindo que ela os capture. Logo chegam ao acampamento, onde todos desfrutam de sua comida. Oka pergunta a Seiji sobre o objetivo da jornada deles, então ele percebe que não tem metas definidas, mas nota que vão descobrir o próximo passo quando chegarem a Valíria. De repente, ouvem passos e veem uma garota ferida chamada Ria, que desmaia por causa de seus ferimentos. Mas ela acha que tudo vai acabar hoje, pois vai se juntar ao grupo depois de matar Seika. Ela se prepara para acabar com ela, mas Hitsa desarma sua espada. Então, ela tenta pegá-la de novo, mas Oka a impede, dizendo que ela chegou a um beco sem saída. Mas Seika de repente começa a brilhar, então eles se perguntam o que está acontecendo, e a observam enquanto ela se transforma em um anjo. Ela se aproxima de Reia, que ameaça matá-la se ela chegar mais perto, mas sabe que Reia não quer fazer isso, e admite que suas anotações especiais a forçam a matar garotas bonitas.
Oka se compadece dela, pois sabe que não podem mudar as anotações. Reia diz para ela ficar longe, mas ela usa seu feitiço de cura para regenerar o braço perdido de Reia, e Oka acha que é um milagre, pois ele não consegue regenerar membros perdidos, apesar de ser um deus absoluto. Ela revela que escreveu um desejo em suas anotações especiais para se transformar em um anjo e curar seus amigos. Ela diz a Reia que não pode curar a ferida dentro dela, mas Reia grita para ela parar de agir como se fossem amigas, e menciona que não pode matá-la porque ela é feia. Reia sai correndo, então Hitsu começa a segui-la e Seika desmaia ao voltar ao normal. Oka a pega, pensando que ela deve estar assustada, e diz que ela fez um ótimo trabalho. Vemos Rei chegando em uma árvore e ela se prepara para se cegar, mas Oka a para de repente, revelando que conseguiu encontrá-la graças a Hitsu. Ela acha que é a única maneira de parar de matar garotas bonitas, mas Oka não quer que ela se machuque e oferece um acordo. Ele revela que pode remover sua visão sem machucá-la, mas ela não acredita nele. Então, ele mostra a ela sua magia negra de alto nível, explicando que pode selar um dos 5 sentidos. Assim, ele pode usá-la para cegá-la e revela que a magia da luz pode removê-la, mas diz que ela precisa viver mais forte em troca. Ela pergunta por que ele está indo tão longe só para proteger Seika, então ele revela que também estragou suas anotações especiais. Mas ela o tocou com sua bondade e ele quis retribuir, então decidiu ficar no grupo para protegê-la. Reia revela que está com ciúmes dela porque ela tem um grupo cheio de pessoas incríveis, então ele pergunta a Reia se ela quer se juntar a eles. Mas ela explica que não pode fazer isso porque já causou danos e acha que precisa ficar sozinha. Depois disso, Seika acorda e Oka conta tudo o que aconteceu, mas ela não consegue acreditar que tem um poder especial. Ela quer usá-lo para ajudar as pessoas, mas ele a aconselha a manter em segredo, pois criminosos podem tentar roubá-lo. Ele explica que está dando esse conselho porque ela só tem 17 anos e acrescenta que ela também é bonita, então é um alvo para criminosos. Ela se pergunta o que ele quer que ela faça, então ele explica que não está dizendo para ela duvidar de tudo, mas para conhecer as pessoas com quem está lidando, para que possa perceber se tem más intenções. Ela promete ser mais cuidadosa, e ele diz para ela chamá-lo se estiverem apuros, para que ele possa correr até ela. Ela agradece por cuidar dela, e oferece um aperto de mão, mas ele sabe que vai se machucar se tocá-la. Ele decide fazer isso mesmo assim, e suporta a dor enquanto tenta não esmagar a mão dela. No dia seguinte, Oka conta a Seiji que Reia saiu na noite anterior e revela que ela deixou uma mensagem em uma árvore, agradecendo por curarem suas feridas. Seiji menciona que queria se despedir dela, mas Oka diz que está tudo bem porque ela estava feliz ao sair, e revela que ela disse algo sobre encontrar seu próprio caminho. Depois disso, eles seguem para Valíria, e Seika está animada para ver como é, mas Oka se lembra da conversa que teve com Hitsu. Ele conta a ela o que aconteceu com Reia e ela não consegue acreditar que Seika pode se transformar em um anjo, mas ele se pergunta por que ela não sabia disso, já que pode ler as anotações especiais de todos. Então, ela explica que as anotações de Seika não mencionavam nada sobre sua transformação, e revela que o caso de Seiji é diferente, porque ele escreveu um processo de transformação detalhado. Oka quer saber o que está escrito em suas anotações especiais, dizendo que quer saber sua fraqueza. Então ela concorda em escrever tudo em um pedaço de papel. Mas ele se pergunta por que ela está agindo de forma estranha. Ele diz que ela pode fazer isso depois que Seiji definir seu objetivo para a jornada, revelando que quer reunir informações na cidade para descobrir o que precisam fazer. Mas Oka observa que quer que Seiji seja rei, e explica que Shiro lhe contou como seu amigo tomou o trono. Então ele acha que aventureiros reencarnados podem governar a Terra. Ele explica que Seika e Seiji são inocentes, mas Seiji mantém sua inocência, apesar de saber quão sombria é a vida. Então Oka acha que Seika pode ter uma vida melhor se ele se tornar o governante da Terra. Hitsu acha que Oka deveria ser o rei, mas ele explica que não é o tipo certo para isso, pois não é um jogador de equipe como Seiji, revelando que prefere trabalhar sozinho. Ele acha que Seiji seria um melhor rei, e Hitsu pede que ele cuide de seu irmão, então ele diz que devem trabalhar juntos. Oka percebe que vai demorar para se transformar, então leva os outros a uma torre onde os ajuda com suas bênçãos, permitindo que derrotem os goblins. Ele vê monstros subindo as escadas e não quer eliminá-los, pois quer que seus amigos ganhem experiência, então convoca seus golems de lama para lutar contra eles. Seiji finalmente consegue se transformar, e corre até os amigos perguntando se estão bem. Seika pergunta quem ele é, então ele revela que é um herói errante chamado Aldini, e diz para ela deixar tudo com ele. Ele manda os monstros voarem,
e todos ficam impressionados com seus poderes, mas um gigante golem aparece de repente. Ele tenta cortá-lo com a mão, mas não funciona e acusa o golem de ter selado sua mão. Mas ele menciona que não vai desistir porque jurou nunca trair seus amigos, e elimina os monstros com sua espada. Depois disso, Seika conta a Sage sobre Aldini, e ela acha ele incrível, dizendo que quer agradecê-lo por salvá-los. Sage finge não entender, mas observa que os sentimentos dela certamente chegarão a Aldini e grita o nome dele chamando-o de herói. Então Oka percebe que ele é imaturo, e se pergunta se realmente deve ajudá-lo a se tornar rei. Eles chegam à cidade de Valíria e Oka nota que é como uma província, mas fica surpreso ao ver um castelo com um centro de empregos ao lado. Eles entregam seu animal de carga a um homem que diz a Sage para preencher um formulário, mas ele acha que Oka também é um animal, então observa que não pode mantê-lo ali. Sage explica que é um membro do grupo, e o homem fica surpreso ao ouvir isso, mas Seika menciona que um dos animais se parece com ele. Ele vê que também é feio, mas ela acha fofo e brinca com os animais enquanto ele percebe que ela acha tudo atraente. Eles olham ao redor da cidade e Oka nota que o mundo parece incrível, mas na verdade é um lugar difícil de viver porque os monstros não soltam dinheiro e todos precisam comprar comida para sobreviver. Então ele percebe que seu grupo precisa encontrar uma fonte de renda e pensa que deve ajudar Sage e Seika a ganhar dinheiro sem revelar seus poderes. Naquela noite, Sage revela que perguntou pela cidade e percebeu que eles precisam encontrar um emprego para ganhar dinheiro. Sage observa que precisam ganhar pelo menos 200 mil ienes por mês, e Oka não consegue acreditar que precisam procurar emprego, dizendo a Sage que ainda há empregos bem pagos disponíveis. Oka revela que foi ao centro de empregos e viu vagas que pagam milhões de ienes por mês, mas acha que parecem suspeitas porque parecem boas demais para ser verdade. Sage observa que empregos duvidosos não exigem experiência para um pagamento enorme, e pergunta a Oka se ele quer ir ao cassino. Então ele se pergunta se Sage quer apostar. Mas ele explica que só pretende coletar informações porque perguntou pela cidade e sabe que as pessoas não ganham muito com empregos comuns. Mas ele acha que pode encontrar pessoas ricas no cassino e quer saber como elas ganham dinheiro, dizendo a Oka que planeja encontrar o melhor caminho para o grupo. Eles decidem ir ao cassino onde Seika joga roleta, mas ela menciona que está ficando tonta. Uma garota pergunta a Oka se ele quer uma bebida, mas ela fica desgostada com sua aparência e imediatamente se afasta, então ele percebe que será difícil para ele coletar informações. Ele vê que Sage começou a perguntar por aí, enquanto Hitsu usa sua habilidade para ler as janelas das outras pessoas, e ela vê algo que chama sua atenção. Seiko ganha o jogo, e Oka diz que está feliz por ela, mas ela vai com tudo e acaba perdendo tudo. Depois disso, ele pergunta quanto dinheiro ela perdeu, mas ela diz que não tem certeza, então ele a lembra que ela começou com 5 milhões de ienes. Ela verifica os bolsos e diz que ainda tem 3 milhões, então ele percebe que ela perdeu muito dinheiro. Um homem chamado Kajita se aproxima dela e revela que é o gerente do cassino. Ele acha que ela deve ser rica, e ela diz que é verdade, então ele percebe que estava certo sobre ela, revelando que a estava observando. Ele a convida para falar em particular, mas Oka acha que ele é suspeito, então pergunta se pode se juntar a eles. Kajita acha que ele deve ser o guarda-costas dela, então permite que ele acompanhe e vemos eles na sala de Kajita, onde ele menciona que ficou impressionado com a forma como Seika apostou. Ele observa que ela deve ser rica, já que foi com tudo sem hesitar, e ela fica lisonjeada ao ouvir isso, mas Oka acha que não é um elogio. Kajita diz que tem algo especial para ela, e mostra um passe extra de estágio, dizendo que ela pode usá-lo para acessar jogos que os outros clientes não podem jogar. Ele menciona que as pessoas geralmente pagam 2 milhões de ienes por isso, mas diz que ela pode ter de graça se aceitar, e ela se pergunta por que foi escolhida. Então ele explica que é porque sente a paixão dela por apostas, mas Oka sabe que ela está sendo manipulada, e diz para ela discutir tudo com Sage antes de aceitar o cartão. Ela decide seguir seu conselho, e Kajita diz para ela apresentar os amigos a ele, pensando que eles também devem ser ricos, mas ela menciona que é mais rica do que eles. Ele diz para ela não contar aos outros clientes sobre sua oferta, e observa que está ansioso para ouvir dela, então ela acha que ele é uma boa pessoa. Seika sai para encontrar Seiji enquanto Oka pergunta a Hitsu sobre Kajita, então ela revela que ele é uma má notícia porque leu suas anotações especiais e menciona que ele quer tirar tudo das pessoas ricas. Naquela noite, Seiji diz a Seika que acha Kajita suspeito e Oka menciona que ele é um bom falador que é habilidoso em fazer as pessoas pensarem que são especiais. Ele acha que Kajita é perigoso, e Seika se pergunta como ele sabe disso,
mas ele não quer contar a ela sobre a habilidade de Hitsu, então apenas brinca dizendo que é um detetive. Seiji mostra a eles as vagas de emprego suspeitas e observa que todas estão conectadas ao cassino, revelando que entrevistou as pessoas que se candidataram aos empregos. Ele menciona que a pessoa de contato era diferente para cada vaga, mas todas as atribuições de trabalho eram no cassino, e ele revela que as pessoas que entrevistou não passaram, dizendo que não conseguiu encontrar ninguém que foi contratado. Mas ele observa que encontrou um homem chamado Kai, que revelou que seu amigo foi contratado no cassino e sua tarefa era encontrar apostadores. Mas Seiji revela que o homem está desaparecido, e Kai tentou procurá-lo, mas percebeu que a casa do amigo era um terreno vazio e todos agiam como se ele nunca tivesse existido. Oka acha que as pessoas que trabalharam para o cassino foram apagadas, e Hitsu revela que encontrou algo na entrada do cassino, mas todos percebem que é um dedo humano. Ela diz que foi deixado por um homem que carregava uma bolsa, e Seiji percebe que o cassino está fazendo algo suspeito, então acha que devem investigar. Saki se oferece como voluntária para se infiltrar, dizendo a todos que o gerente a recrutou, e observa que é a pessoa mais rica da festa. As amigas dizem que é perigoso, mas ela menciona que está brava porque Kajita enganou e feriu pessoas. Oka espera que Seiji a impeça, mas ele apoia sua decisão porque acha que são os únicos que podem resolver o caso. Depois disso, Oka pergunta a Hitsu sobre as habilidades de Kajita, então ela revela que não sabe, mas ele parece ter a capacidade de ver através das mentiras. Ela diz que a janela dele estava deformada e observa que nunca viu nada parecido, avisando Oka para ter cuidado com as mentiras. Então ele decide evitar blefar quando estiver com Kajita. Ele agradece pela informação e se lembra de como Reia era controlada por suas anotações especiais, mas acha que Kajita não é nada parecido com ela. Hitsu menciona que precisam fazer Kajita pagar, já que ele está usando o cassino para destruir pessoas ricas, e Oka decide trabalhar com ela porque sabe que Kajita é mau. Ela revela que orou por seu grupo porque quer que continuem trabalhando juntos, e observa que se o verdadeiro mal aparecer diante dela, usará seus poderes para mandá-los para o inferno. Eles decidem se infiltrar no cassino, e Seika se disfarça de celebridade, lembrando como Oka disse para evitar mentir, pois Kajita poderia virar o jogo contra ela. Ele também a ensinou a conversar com os vilões, para que não compartilhem informações pessoais, e acha que já fizeram preparativos suficientes para o encontro com Kajita. Ele a cumprimenta de repente e diz que ela está incrível, perguntando se ela decidiu aceitar sua oferta. Então ela menciona que se tornará membro se ele puder lhe oferecer um jogo digno dela, e ele fica feliz ao ouvir isso, dizendo para ela segui-lo até o cassino. Ela parece estar nervosa, mas Oka diz que tudo ficará bem porque ele ficará ao seu lado. Kajita os leva por um corredor e diz a Seika para mostrar seu cartão na entrada para que possa entrar na fase extra. Oka sabe que a habilidade de Kajita ativa quando alguém mente para ele, então acha que precisam dar a ele o mínimo de informações possível. Ele diz a ela para aproveitar a fase extra enquanto lhe mostra uma sala linda e Oka percebe que há mais funcionários do que clientes. Kajita a apresenta a um homem chamado Keido, que a mostrará o lugar, mas ele se atrapalha na apresentação porque está extremamente nervoso, então Oka acha que ele deve ser novo. Kajita de repente começa a falar com ele e pergunta se ele também quer jogar, mas ele acha que Kajita só quer coletar informações dele, então menciona que não tem dinheiro. Ele usa sua visão ultra para olhar ao redor e vê o assistente de Kajita anotando sobre Seika, então percebe que Kajita quer saber mais sobre ela. Ele pergunta a Oka se está acima do nível 70, e sabe que não pode mentir, então responde a pergunta de forma vaga, mas Kajita se pergunta se seus atributos são altos, então ele menciona que gastou seus pontos sem pensar e deixou muitos zeros, que é a verdade, pois há muitos zeros na sua janela de status. O assistente de Kajita anota tudo o que ele disse, mas Oka percebe que estão planejando usar magia para derrotá-lo, então percebe que querem derrubá-lo. O assistente de Kajita diz que ele é necessário em outro lugar, então diz a Seika para se divertir, prometendo mostrar a batalha de monstros quando voltar. Kato menciona que será seu acompanhante e lhe fala sobre os jogos que tem nessa fase. Mas Oka nota outro homem que o lembra de seu chefe quando era um escravo corporativo. Ele vê Kajita carregando um pedaço de papel que menciona que ele tem um plano de libertação, e Oka se pergunta do que se trata. Kato tem dificuldade em responder às perguntas de Seika, e está sob muita pressão, então Oka percebe que tudo está indo bem porque o objetivo deles é ficar lá sem gastar demais. Ele finge ter dor de estômago e menciona que precisa usar o banheiro, então Kato se prepara para mostrar o caminho, mas Seika diz para ele ficar e responder suas perguntas.
Oka sai para investigar Kajita e coloca um guarda para dormir antes de usar sua habilidade de transformação para se tornar um morcego. Ele vê Kajita entrando em uma sala e começa a segui-lo enquanto usa sua magia de dimensão para observar Seika, revelando que pode usá-la para alcançá-la caso algo aconteça. Kajita começa a conversar com seus pais e aprendemos que eles enfrentaram dificuldades financeiras, mas ensinaram-no a viver uma vida feliz e honesta. Ele sempre os admirou, mas um dia eles resistiram ao pedido de despejo. Então a imobiliária e o desenvolvedor decidiram tirá-los de lá. Foi então que ele começou a odiar os ricos, e após vários anos, conseguiu se vingar, mas pensou em acabar com sua vida, já que havia alcançado seu objetivo. Ele de repente recebeu o convite para começar uma nova vida e decidiu aceitá-lo, mas percebeu que o mundo ainda não é justo porque os ricos fazem os pobres sofrerem. Ele acha que o dinheiro corrompeu as almas dos ricos, então eles precisam ser purificados com seu plano de libertação, que os punirá por seus pecados, e Oka percebe que ele dedicou sua vida a se vingar. Kato aparece de repente e menciona que Seika quer sair porque acha o lugar chato. Kajita o lembra de sua tática, dizendo que precisam fazer com que ela fique viciada em jogos de azar, e pergunta ao companheiro de Kato se ele entende o plano, então ele menciona que sim. Mas Kajita sabe que ele está mentindo, então o mata com sua magia e ordena a um homem que se livre do corpo. Ele diz a Kato para não mentir para ele, e pergunta se ele entende o plano, então observa que devem deixar Seika ganhar hoje para que ela se sinta atraída pelos jogos. Kajita fica feliz que ele entendeu o plano e diz para ele continuar com um bom trabalho, mas Oka percebe que Kaido é um escravo corporativo. Oka volta para Seika, que revela que acabou de ganhar 6 jogos seguidos, então agora tem 200 milhões de ienes. Kato diz a ela que não precisa sempre ir ao win, mas ela observa que essa é sua política e Oka sabe que ela pode perder todo o seu dinheiro em um instante, mas o plano é deixá-la ganhar. Então ele diz para ela continuar, mas Kato de repente se afasta, e Oka sabe que ele vai contar para Kajita. Ele toca em uma ficha e percebe que seus ganhos zero não funcionam, achando que deve ser porque não é dinheiro, mas Kajita chega de repente e acha que estava certo sobre Seika, pois ela parece ser uma excelente jogadora. Ele a convida para jogar um jogo que combina mais com ela, dizendo que a taxa será maior e será jogado no Coliseu. Ele os leva para a arena subterrânea e todos ouvem um rugido enquanto ele observa que o jogo é uma batalha de monstros. Ele mostra os monstros e explica que eles lutarão até a morte, então ele tem certeza de que isso vai agitar a todos. Um deles morde a jaula, então Seika fica com medo, mas ele diz para ela relaxar e usa sua magia para acalmá-lo. Oka se pergunta de onde ele trouxe os monstros, pois parecem ser únicos. Então Kajita revela que foram feitos no cassino, e pergunta a Seika se ela quer jogar. Mas Oka menciona que eles deveriam deixar Seiji ver os monstros, e Seika explica que precisam voltar para casa para que ela possa contar a Seiji sobre o jogo. Kajita ordena a Kato que os acompanhe, e enquanto eles sobem no elevador, Seika percebe que ele tem um hematoma no rosto. Ele explica que levou isso ao cometer um erro, e diz que está bem, mas Oka sabe que Kajita o atingiu. Ela usa sua magia para curá-lo, mas ele se pergunta por que ela fez isso, então ela diz que é porque é uma grande maga. Ele fica tocado com suas ações, então diz a ela para correr e nunca voltar ao cassino enquanto explica a situação. Ela percebe que Kajita está atrás dela, e Kato revela que odeia seu trabalho, mas tem medo de ser morto, então ainda segue as ordens de Kajita. Oka diz a ele para correr porque sua vida está em perigo agora que ele contou tudo, mas ele explica que não pode, pois Kajita já sabe tudo sobre ele. Ele espera que um herói venha salvá-los, e Seiji aparece de repente como Aldine, mas Seika se pergunta por que Hitsu está com ele. Então ela explica que infiltrou-se no cassino sozinha, mas ele apareceu de repente e menciona que vai derrubar o gerente do cassino. Eles ouvem os guardas se aproximando, então Seiji diz às garotas para escaparem pelas escadas, e ele remove suas asas enquanto entra no elevador com Oka e Kato. Kato conta a Seiji sobre o poder de Kajita, revelando que ele pune mentirosos drenando sua força vital, e sabe se uma pessoa está mentindo porque seu alvo brilha vermelho em seus olhos. Os guardas os veem ao saírem do elevador e perguntam a Kato o que está acontecendo, mas ele diz a todos para evacuarem porque os monstros subterrâneos estão prestes a sair de controle. Então as pessoas saem do cassino enquanto Kato guia Seiji Noka até a arena subterrânea onde Kajita está executando seu plano de libertação. Mas um homem de repente usa o elevador e Kato nota que é a única maneira de chegar à arena, então eles precisam esperar que ele volte. Seika aparece de repente em sua forma de anjo, e Seiji não a reconhece, então ela se apresenta como a donzela do Sol Corona.
Ela explica que está lá para ajudar porque uma garota pediu que ela salvasse seus amigos, e revela que tem o poder de cura. Seiji a recebe no grupo, e Oka percebe que eles são ambos estranhos, mas um demônio também aparece, então Seiji pergunta quem ela é. Seiji nota que já a conheceu antes, e Oka percebe que é Hitsu, mas ela o impede de revelar sua identidade porque não quer que os outros descubram. Ela revela que usou sua habilidade para fazer sua arma, o que Seiji e Seiji acham legal, então ela usa seu poder para criar armas para eles. Seiji pergunta seu nome, mas ela menciona que não tem um, então ele decide chamá-la de Garota Demônio. O elevador retorna, então ele diz a Kato para evacuar enquanto eles cuidam de tudo, mas ele não quer ir. Oka explica que eles precisam que ele atue como testemunha porque há oficiais do governo envolvidos no caso, então Kato deve reunir provas sobre eles. Ele diz aos outros para terem cuidado enquanto sobem no elevador, e Oka ativa seus buffs enquanto diz a seus amigos que lidará com Kogeta porque quer puni-lo por suas ações. Vemos o homem que pegou o elevador reportando a Kogeta, mas ele não está feliz com o que está acontecendo, então usa seus poderes para matar o homem e se prepara para lidar com Oka e os outros. Oka não consegue acreditar que Kogeta matou seu próprio homem e nota que armas não são permitidas no cassino, perguntando se eles querem lutar contra seus monstros. Ele revela que o homem que matou tinha o poder de cura, e vemos que agora ele pode usá-lo. Então Hitsu percebe que ele pode roubar os poderes das pessoas que mata. Seiji e as garotas se preparam para enfrentá-lo, mas Kajita de repente apaga as luzes, então eles se perguntam o que está acontecendo. Uma voz os recebe na arena, enquanto Oka percebe que Kajita desapareceu, então começa a procurá-lo enquanto salva um cliente. Uma quimera sai de sua jaula e respira fogo sobre eles, mas Hitsu apaga a chama, e todos ficam impressionados com suas habilidades. Ela sobe aos céus e verifica suas estatísticas, revelando que é um monstro de nível 80, com atributos sombrios, então sugere atacá-lo com o elemento luz. Seiji desvia das chamas da quimera e consegue desviar de uma bola de fogo, mas percebe que atingiu o lugar onde Seika está, então fica preocupado. Mas ele percebe que Hitsu conseguiu salvá-la e ela diz para ele continuar se movendo para que a quimera não o acerte. Ele continua a desviar de seus ataques e ela tenta esmagá-lo, mas ele a destrói com um pilar de luz, e Oka fica impressionado que ele conseguiu vencer apesar da diferença de nível. Mas ela colide com ele antes de desaparecer, então Seika o cura e Oka percebe que seu momento foi arruinado. Hutsu sabe que Seiji subiu de nível e diz a ele para aumentar sua defesa, então ele percebe que ela pode ver suas estatísticas. O narrador o elogia por derrotar a quimera, mas nota que há outros monstros na arena e duas outras quimeras saem de suas jaulas, enquanto Hitsu revela que ambas são de nível 200. Seiji manda Oka ir atrás de Kajita, mas ele usa um feitiço de debuff para desacelerar os monstros antes de sair, para que seus amigos consigam derrotá-los. Vemos Kajita rindo enquanto assiste à luta, e ele menciona que quer libertar Seiji e seus amigos, mas Oka aparece de repente atrás dele. Ele explica que só quer conversar, mas vê que há ovos por toda parte, então percebe que é onde Kajita cria seus monstros. Ele tenta atacar Oka por trás, mas Oka bloqueia facilmente e pergunta a Kajita se ele odeia os ricos. Ele comenta que sua alma é pura, pois já passou pela pobreza e acha que deve purificar os ricos, pois caíram em depravação. Oka diz para ele se render, mas ele acha que Oka não tem chance contra ele, já que está no nível 521. Ele acredita que é tão OP que nenhum exército pode derrotá-lo, mas Oka diz que ele é igual aos ricos que odeia, pois faz pessoas inocentes sofrerem. Ele fica irritado ao ouvir isso, lembrando como os ricos mataram seus pais. Mas Oka o soca para longe, e diz que ele é um lutador épico. Voltamos a Seiji e seus amigos, que estão prestes a lutar contra o último monstro, mas Hitsu nota que suas estatísticas são insanas. Seika cura Seiji, que está determinado a fazer o que for preciso para derrotar o monstro e se encontrar com Oka. Oka diz a Kajita para se render novamente, mas ele se recusa e invoca seu monstro mais forte, revelando que seu nível e estatísticas estão em 9.999. Ele acha que seu poder é igual ao de um deus. Ele comenta que não sabe como Oka gastou seus pontos, mas acha que desperdiçou tudo em habilidades de combate, então sua mágica deve ser 0. Kajita menciona que seu monstro pode usar o feitiço mais forte do mundo, e ele lança o Trovão dos Deuses, cobrindo Oka com raios, então Kajita acha que ele está acabado. Mas Oka usa um feitiço chamado Nevasca Cruz do Norte, que congela a sala e empala o monstro com gelo. Ele avança e corta o monstro ao meio, e Kajita se pergunta o que acabou de acontecer.
Oka explica que o Trovão dos Deuses é apenas o segundo feitiço mais forte e a nevasca que ele usou é o mais poderoso do mundo. Kajita se pergunta como ele pode usar mágica, pois deveria ser um lutador épico. Oka explica que é apenas um título dado a ele por Seiji, revelando que ele é na verdade o Deus Todo-Poderoso. Kajita sabe que ele não está mentindo, mas se recusa a acreditar, então parte para cima dele. Mas ele é de repente esfaqueado por trás e reconhece a arma como a lança da Ordem. Uma garota chamada Karina aparece de um portal e diz que ele não deveria ter roubado e matado um dos seus funcionários que tinha o poder de sintetizar bestas mágicas. Ele observa que fez tudo por ela, pois ela disse que queria ver outro deus, mas ela não faz ideia do que ele está dizendo. Então ele se pergunta se ela está mentindo, chamando-a de deusa todo-poderosa. Oka fica surpreso ao ouvir isso, percebendo que ela é igual a ele. Ela acha que Kajita já está morto, mas não se importa, e pergunta a Oka se ele quer conversar, pois sabe que ele também é um deus todo-poderoso. Ele diz para ela ficar longe, então ela pergunta se ele está tímido, mas descobrimos que ele está sendo cauteloso porque pode morrer se ela tocá-lo. Ele pergunta por que ela matou Kajita, já que deveriam estar do mesmo lado. No dia seguinte, Oka conta a Seiji sobre a lança Ordnant e observa que isso pode ser um obstáculo se ele quiser ser um herói. Oka mostra a bandeira e explica que estava presa à lança que servia como símbolo, então acha que devem perguntar às pessoas sobre isso. Kato se junta a eles e chama Seiji de herói, então ele explica que é um Aldini, mas Oka sabe que Kato já conhece a verdade. Ele revela que o cliente rico que resgataram está procurando um acompanhante porque quer voltar para sua cidade natal em segurança, e descobrimos que ele é o presidente de uma empresa que fabrica armas. Seiji aceita a tarefa e Kato revela que o nome do cliente é Sakurai, então Oka percebe que ele é seu chefe do mundo anterior. Depois disso, o grupo de Seiji encontra Sakurai, que agradece por salvar sua vida. Mas ele de repente nota Seika e se ajoelha diante dela, enquanto Oka lembra que ele era notório por assediar garotas. Eles viajam juntos na carruagem e Oka fica feliz que Sakurai não o reconhece, mas vemos Karina os observando, notando que Oka parece um hipócrita. Mais tarde, eles chegam à cidade natal de Sakurai, onde se juntam a ele para o jantar e Seika fica impressionada com a comida, mas Oka lembra que Sakurai não come muito porque está tentando controlar os níveis de ácido úrico. Mas uma garota chamada Matsu usa seu feitiço de recuperação nele enquanto ele come, e Oka percebe que é assim que ele controla os níveis de ácido úrico. Ele revela que Seiji mostrou a ele a bandeira da lança Ordnance e observa que não a reconhece, mas acha que um de seus funcionários pode saber sobre isso. No dia seguinte, um homem chamado Subaru os recebe na empresa de armas Sakurai e os mostra ao redor, explicando como fabricam seus produtos. Ele mostra como suas facas cortam um tomate facilmente e Seika diz que quer ver mais, então ele a manda assistir às demonstrações ao vivo na sessão de vendas diretas. Ela sai com Hitsu e Seiji pergunta a Subaru sobre a bandeira que encontraram, pensando que ele deve saber algo sobre isso, já que fabrica armas. Ele revela que não a reconhece, mas observa que uma vez lidou com um pedido especial onde um grupo pediu 1000 lanças. Ele menciona que eles usavam capas com um padrão semelhante, mas desapareceram assim que ele entregou o pedido, e ele tentou visitar a casa deles, mas percebeu que estava vazia. Oka pergunta sobre a lança Ordnance, e ele revela que nunca ouviu falar dela. Mas Hitsu de repente os interrompe, dizendo que algo aconteceu com Seika. Mas eles percebem que ela está apenas fazendo uma demonstração ao vivo e Subaru percebe que ela tem talento, então quer que ela se junte a eles. Aquela noite, Seiji diz a Oka que quer abrir uma empresa para o futuro do grupo, e observa que é difícil se mover com o dinheiro que tem, pois não podem confiar nas instituições financeiras deste mundo. Ele menciona que precisam descobrir a verdadeira natureza da lança Ordnance, e acha que criar uma empresa os ajudará a alcançar esse objetivo, pois poderão recrutar aliados. Mas Oka menciona que é contra isso porque é arriscado, e lembra a Seiji sobre suas notas especiais. Oka diz que não pode trair seus amigos, então se um deles se rebelar, ele não pode fazer nada para prejudicá-los. Oka diz que ele deve se tornar rei e cercar-se de confidentes de confiança que governarão o povo por ele, enquanto ele supervisiona tudo de cima. Oka acha que é a melhor maneira de governar, já que não estará preso às suas notas especiais, mas ele pensa que Oka quer que ele administre a empresa assim, então decide contratar um presidente. Ele agradece a Oka pelo conselho, mas percebe que Seiji o entendeu mal, e lembra como seu comentário do mundo anterior afetou a empresa de Seiji. Ele diz a Oka para se tornar um de seus membros fundadores, já que quer que ele sirva como um de seus confidentes. Mas Oka acha que não deve estar na empresa.
Ele conta a Seiji sobre suas notas especiais, revelando que sua taxa de renda é 0, então o dinheiro desaparece assim que ele toca. Mas Seiji acha que isso não importa porque ele é uma boa pessoa, dizendo que poderia ter usado suas notas especiais para apagar o dinheiro deles, fazendo com que se tornassem tão miseráveis quanto ele. Seiji implora Oka para lhe emprestar sua força, então decide trabalhar com ele, dizendo para garantir que a empresa seja um sucesso. No dia seguinte, Seiji conta às garotas sobre o plano de abrir uma empresa, explicando que criarão um sistema de apoio para aqueles marginalizados por suas notas especiais. As garotas decidem se juntar a ele e Seika pergunta como ele vai nomear a empresa, mas ele quer chamá-la de Humanus Flare Ardente, e todos acham que soa ridículo. Depois disso, eles deixam a cidade natal de Sakurai e retornam a Valíria, onde começam sua empresa. Um mês depois, Seiji apresenta seus amigos ao presidente da empresa, Kai, dizendo que foi ele quem lhe deu informações sobre o cassino. Ele revela que Seiji o contratou para se passar por um funcionário do cassino, e Oka se pergunta como ele sobreviveu, já que Gogeta poderia detectar mentiras. Então Kai revela que manter um perfil baixo é sua habilidade especial. Seiji menciona que Kai estará gerenciando a empresa, e Kato aparece de repente, revelando que também vai trabalhar com eles. Seiji observa que ele é o presidente da empresa deles, Vice Bridge, que se concentrará em apresentar um caminho para viver uma vida justa, mesmo para aqueles que estão sofrendo por causa de suas notas especiais. Ele explica que o nome da empresa significa Ponte para a Luz, e Oka fica feliz que conseguiram um nome decente, mas Seiji observa que tem uma missão ultra secreta. Ele menciona que precisam reunir informações sobre a Lança Ordnance, e descobrimos que Oka já contou a todos sobre isso, mas não mencionou Corina, pois ela também era uma deusa absoluta. Oka treina Seika sobre como trabalhar lá, enquanto Seiji verifica os documentos dos potenciais registrantes, e Hitsi usa sua habilidade para investigá-los. Vemos Seika e Oka entrevistando os registrantes, e um deles menciona que está sofrendo, revelando que não pode aceitar dinheiro por causa de suas notas especiais. Seika diz que ele pode aceitar bens como pagamento em vez de dinheiro, e ele se pergunta por que nunca pensou nisso, enquanto ela observa que são especialistas em gerenciar notas especiais. Ele agradece pelo conselho e Oka nota que ela se tornou uma membro confiável da empresa, mas quando o próximo registrante chega, Oka fica nervoso ao ver uma mulher e sente que algo ruim está prestes a acontecer. Ela tem medo dele, pois ele parece um monstro. Seika explica que ele é a mascote da empresa, mas ela acha estranho terem uma criatura tão feia. Ela sabe que eles combinam pessoas com empregos que se encaixam nas habilidades delas e se pergunta se tem um emprego para ela. Seika pede que preencha a ficha de inscrição, mas ela se pergunta se realmente precisa escrever suas notas especiais, então Seika explica que o objetivo deles é superá-las e fala sobre Reia, que agora vive uma vida normal apesar de suas notas especiais. Vemos Seiji lendo uma lista de recompensas e Keido explica que coletou as informações de um escritório do governo, achando que ajudaria a encontrar os membros da Ordnance Spear. Seiji observa que todos são criminosos procurados e confere suas fotos, notando que todos são perigosos. Voltamos para a mulher enquanto ela escreve suas notas especiais e entrega a ficha de inscrição para Seika, que percebe que seu nome é Lia. Ela pede a Seika para olhar sua mão, então Seika a abre para Lia, que pergunta se ela tem um segredo. Seika acha que ela pode ler sua mente, mas Lia revela que apenas usou um truque que os adivinhos usam, conhecido como leitura fria. Ela explica que funciona fazendo perguntas que se aplicam a qualquer um, e revela que foi uma adivinha popular no mundo anterior, então Seika acha ela incrível. Descobrimos que ela costumava ser trabalhadora noturna, e seu trabalho era sentar e beber com homens, mas um vendedor de uma empresa de comércio a ensinou a adivinhar o futuro e Oka percebe que ela se refere a ele. Ela nota que ele era um cara estranho, que levava novos funcionários da empresa para o bar e trocava os novos funcionários com as trabalhadoras noturnas para ensiná-los a vender. Ele também ensinou truques para se conectar com as pessoas, incluindo a adivinhação, e deu a ela um livro sobre o assunto, o que a deixou interessada. Ela leu o livro até o final e viu uma nota na última página que dizia que ele nunca decepcionaria. Ela continuou aprendendo sobre o assunto e se tornou conhecida como a deusa da adivinhação, mas menciona que tudo isso é graças ao seu professor. Naquela noite, Oka conversa com Hitsu, que lhe diz que a verificação de antecedentes dos candidatos está quase terminada, mas ele observa que nunca esperou ser um funcionário da empresa novamente, e pergunta se ela sabe o que aconteceu com ele no mundo anterior.
Ela sabe que ele foi falsamente acusado, revelando que investigou seu caso, então sabe que a garota que o incriminou tinha um histórico de mentiras sobre isso. Ela diz que acredita nele e ele fica feliz que ela saiba a verdade, mas ela menciona que precisam continuar com a verificação de antecedentes. Ele observa que a próxima candidata é Lia e usa sua habilidade de busca para procurá-la, mas se pergunta o que ela está fazendo em um lugar tão estranho. Ela se aproxima de uma garota e pergunta se ela deve ao homem que mora ali, então revela que seu irmão estava doente e ela teve que pegar emprestado 10.000 ienes para pagar seu remédio. Mas sua dívida já chegou a 1.000 de ienes, e ela chora, pois não sabe o que fazer, enquanto Lia menciona que o agiota a venderá se ela não puder pagar o que deve. O agiota chamado Kaido aparece e a reconhece, perguntando se ela está mexendo com seu cliente novamente. Oka se lembra que ele estava na lista de procurados e vê a bandeira da Ordnance Spear, então percebe que Kaido pertence ao grupo. Ele diz à garota que hoje é o prazo dela, mas ela implora para que ele perdoe os juros, já que só pode pagar 10.000 ienes. Mas ele diz para ela não subestimá-lo, e Hitsu lê sua janela, revelando que ele valoriza mais o dinheiro do que vidas, e não acredita em deuses. Ele começa a ameaçar a garota, mas Lia se oferece para comprá-la, e ele se pergunta por que ela continua comprando seus clientes. Mas ela o lembra que ele é um homem procurado, então precisa se esconder das autoridades e menciona que é mais seguro para ele vender a garota agora para se livrar dela. Então ele concorda em vendê-la para Lia, que usa sua habilidade suprimida na garota, explicando que isso a impedirá de tirar a própria vida, e diz à garota que agora ela pertence a ela. Mas ela ordena que a garota volte para casa e Oka diz a Hitsu para segui-la, enquanto Lia pergunta a Kaido sobre o outro garoto que o pagará hoje. Então ele explica que o menino já está morto, pois aceitou uma missão perigosa para receber uma grande recompensa, mas nunca voltou. Kaido a convida para se juntar à Ordnance Spear, mas ela explica que não está interessada e diz que precisa ir embora, pois o vento da noite é ruim para sua pele. Depois que Lia volta para casa, ela começa a chorar, pois não conseguiu salvar o menino, e Oka observa à distância, enquanto Hitsu lhe diz que a empresa está cuidando da garota e de seu irmãozinho. Ele percebe que Lia não é má, mas vemos Corina na cidade e ela parece reconhecer Lia. No dia seguinte, Oka leva Sega a um carnaval, onde se aproximam de uma barraca de sorvete, mas ele percebe que todos têm medo dele, pois parece um monstro. Ela menciona que quer ganhar uma boneca em um jogo de dardos, então decide tentar, mas erra completamente o alvo. Oka dá dicas a ela sobre como melhorar sua mira, mas uma garota de repente joga e acerta no alvo, então o vendedor lhe dá o prêmio. Oka fica surpreso ao ver que é Karina, e ela dá a boneca a Seika, dizendo que quer ser sua amiga. Mas Seika parece não estar interessada, e Karina pergunta se ela tem amigos, então ela fala sobre Lia. Ela diz a Karina que precisa aprender sobre ela antes de se tornarem amigas, e a convida para conferir o desfile, onde as pessoas ficam em pânico ao ver Oka. Karina diz a Seika que sempre quis ver Deus, e se pergunta que tipo de pessoa ele é, mas Seika se pergunta por que ela acha que Deus é uma pessoa. Então ela explica que um Deus todo-poderoso é uma pessoa reencarnada que selou um dos desejos humanos. Ela menciona que conhece um Deus masculino que selou o desejo de estar com mulheres, e uma deusa que abriu mão do desejo de dormir e de intimidade. Mas Seika percebe que Oka não está se sentindo bem, então Karina sugere que façam uma pausa. Eles vão a um restaurante onde Oka pergunta a Karina o que ela está tentando fazer, então ela o lembra que seu objetivo é atrapalhá-lo. Ela sabe que a diferença em suas estatísticas é enorme, então decide contar a ele sua fraqueza para deixar as coisas interessantes, revelando que desaparecerá se o homem que ama a beijar. Ela diz a ele para fazê-la se apaixonar por ele, mas ele não está interessado, e ela acha que é por causa de Seika. Karina nota que ela é tão pura e inocente, mas se pergunta o que vai acontecer se Seika perder alguém próximo. Então, decide fazer de Lia seu próximo alvo. Ele está pronto para defender seus amigos se ela tentar machucá-los, mas Seika chama e percebem que Corina desapareceu. Depois, Lia volta para Vice Bridge e menciona que quer retirar sua inscrição, pois acha que não merece estar na empresa. Ela revela que seu professor foi falsamente acusado de um crime, então procurou a garota que arruinou sua vida, mas percebeu que a garota recebeu liberdade condicional por ser menor. Assim, decidiu agir por conta própria e atacar a garota com sua faca, mas queria acabar com sua vida após o incidente. Colocou suas últimas palavras em suas anotações especiais, onde escreveu que é uma pessoa terrível e quer encontrar um Deus que a ajude disfarçado de príncipe. Ela menciona que quer se redimir por seus pecados, mas percebe que não pode salvar a todos, então acha que não merece estar na empresa. Começa a sair,
mas Seika a para e diz que é difícil distinguir o certo do errado, mas acredita que Lia é uma pessoa corajosa por ter defendido alguém. Seiji fala com os outros sobre Lia, e Hitsu conta como ela resgatou escravos da Ordnance Spear, e até chorou quando não conseguiu salvar um menino. Então Seiji percebe que ela é uma pessoa altruísta e decide acolhê-la na empresa, mas o irmão da garota aparece de repente e avisa a todos que sua irmã está em apuros. Ele revela que Kaido a levou e Lia pensa em detê-lo, então Oka a avisa para não ser imprudente e diz que vai reunir pessoas na empresa. Mas ela menciona que tem contas a acertar com Kaido e desaparece de repente enquanto Oka se pergunta se ela usou sua habilidade de anotações especiais. Seiji e Hitsu se perguntam o que aconteceu, então Oka revela que Lia saiu para salvar a garota e sai com Hitsu para ir atrás delas. Mas eles caem no portal de Karina, e ela menciona que vai levar Lia embora, revelando que tem um histórico com ela. Ela teleporta eles para fora do castelo, e Hitsu pergunta a Oka sobre ela, que revela que ela é uma deusa onipotente chamada Karina. Mas Hutsu diz que o verdadeiro nome dela é Reiko, e que ela é a irmã da garota que o incriminou. Seiji confere o cartaz de procurado de Kaido e nota que ele é membro da Ordnance Spear, mas Seiji menciona que ela vai ajudar Lia, já que é sua amiga. Seiji decide se juntar a ela, já que Lia é membro da empresa, e pede a Kaido e Kai para cuidar do menino enquanto eles estão fora. Vemos Lia indo para o esconderijo de Kaido, e ela pergunta a ele por que quebrou sua promessa, então ele revela que recebeu uma oferta melhor. Karina sai de seu portal dizendo que ele fez um bom trabalho e lhe dá seu pagamento, mas ele menciona que não é o suficiente. Ela manda ele se afastar e observa que é mais do que ele merece, então ele se afasta com seus homens, enquanto ela diz a Lia que é seu dia de sorte, pois está prestes a matá-la. Lia não a reconhece e diz à garota para correr para a empresa, já que seu irmão a está esperando lá, mas Karina menciona que sabe quem Lia é e observa que quer arruinar a inocência de Seika, para que ela pare de acreditar em Deus. Enquanto isso, Kaido e seus homens discutem o que aconteceu no cassino, e ele menciona que Karina é a única que poderia ter matado Kajita. Ele tem medo de que eles possam acabar como ele, mas observa que ela não os pagou completamente, então acha que deveriam dar uma lição a ela. Voltamos a Karina enquanto ela explica que matar Lia fará Seika odiar, e acha que isso manchará sua alma, então ela nunca mais acreditará em Deus. Mas Karina revela que há outra razão pela qual Lia é seu alvo, e lembra Lia sobre a garota que atacou, então se pergunta se é isso que ela é. Ela diz que não é a garota, então Lia se pergunta quem ela é, mas não responde a sua pergunta, e se prepara para matá-la. Mas Kaido declara de repente que não acredita em Deus, e ela cai no chão se perguntando por que seus poderes não estão funcionando. Ele observa que ela traiu sua organização ao matar Kajita no cassino, e diz que não acredita no poder de Deus, pois tudo em que acredita é dinheiro. Mas Lia aproveita a chance para escapar, e Kaido está preocupado que ela possa chamar reforços, então ordena a seus homens que a procurem. Ele diz a Karina que ela não pode se mover, já que seus poderes estão desativados, e promete matá-la depois que terminar com Lia, pensando que pode ganhar dinheiro matando uma deusa. Vemos Lia se escondendo atrás de um pilar quando Seiji aparece como Aldine e ela não o reconhece, então ele revela que é um herói errante que luta contra o mal. Seika diz para ela confiar nele, mas Lia explica que ele não é páreo para Corina, já que ela é uma deusa onipotente. Ela diz a Seika para escapar, mas menciona que quer ajudá-la, já que são amigas, e Oka acha que é hora de fazer sua entrada. Então ele chama Aldine, mas ele de repente se transforma em um príncipe, então Seiji não o reconhece, e Hitsu chega com um espelho, então ele percebe que está diferente. Lia acha que ele é o príncipe de suas anotações especiais e diz que está feliz em vê-lo, mas Seiji se pergunta quem ele é. Ele não quer que eles saibam sua verdadeira identidade, então se apresenta como Schneider e Lia desmaia porque não consegue lidar com sua aura. Os homens de Kaido reconhecem Seiji e seus amigos, já que foram eles que causaram o tumulto no cassino, e Kaido ordena que seus homens ataquem. Oka menciona que a Ordnance Spear também é seu inimigo, então Seiji decide trabalhar com ele e manda os inimigos voarem com seu corte de redemoinho. Oka usa seu chute de vento, mas um mago inimigo bloqueia, e ele percebe que ficou mais fraco desde que sua aparência melhorou. Kaido conta a seus homens sobre o plano de batalha, mas um pássaro se aproxima dele, e Karina usa sua magia para desativar seus sentidos. Ela revela que conseguiu superar suas anotações especiais, tornando impossível para ele reconhecê-la como uma deusa, e seus homens imploram por suas vidas, pois sabem que não tem chance contra ela. Mas ela os atinge a todos com seu feitiço de relâmpago, e Lia se pergunta como ela chegou lá,
já que Kaido desativou seus poderes divinos. Hutsi acha que ela removeu seu título de deusa, usando sua magia de transformação para mudar sua forma e atributos, mas Seika não consegue acreditar que ela é uma deusa. Oka protege seus amigos com sua barreira, mas Karina usa seu feitiço de trovão que destrói tudo ao redor. Oka fica preso sob os escombros e percebe que não consegue levantar, já que sua aparência o deixou mais fraco. Karina se aproxima e pergunta por que ele está tão bonito. Ele menciona que sabe quem ela é e se pergunta se ela quer se vingar de Lia por ter matado sua irmã Kyoko. Karina explica que na verdade é grata a Lia, mas observa que Kyoko ainda está viva, pois Lia não conseguiu matá-la. Corina diz que odeia Kyoko por arruinar a vida das pessoas, e aprendemos que ela sempre foi um monstro, então ninguém gostava dela. Mas as pessoas descontavam em Kirena, já que ela se parecia com a irmã, e ela menciona que se sentiu melhor ao conhecer seu deus, mas Kyoko o tirou dela. Então, ela ficou com seu único amigo, que era uma boneca chamada Kirena, e ficou feliz quando Kyoko foi atacada, pois achou que seu sofrimento estava prestes a acabar. Mas Kyoko conseguiu sobreviver, e ela pensou em desligar seu suporte de vida, mas não conseguiu fazer isso. Ela recebeu a notificação no celular, então decidiu começar uma nova vida, selando seu desejo de estar com homens e sua necessidade de dormir, para se tornar uma deusa poderosa. Ela menciona que ficou feliz ao conhecer Oka, já que ele também é um deus, mas está decepcionada por ele ter escolhido guiar Seika em vez dela. Seika cura os ferimentos de Lia, mas Karina se aproxima de repente, dizendo a Seika para se afastar e deixar Lia morrer. Ela se recusa a deixá-la para trás, pois quer proteger suas amigas, mas Karina menciona que quer destruir o vínculo delas e se prepara para atacá-las. Seika se transforma em sua forma de anjo e diz a Lia para não contar a ninguém, revelando que usou o poder de suas anotações especiais. Karina convoca seu relâmpago, mas Seika protege Lia com sua barreira, e Karina percebe que a defesa mágica dela é impressionante, então se prepara para usar ataques físicos contra ela. Seika diz que quer conversar para que possam se tornar amigas, mas Karina afirma que uma deusa não pode ser amiga de humanos e parte para cima de Seika. Ela chuta Seika enquanto está caída, dizendo que a odeia por ser gentil, e Lia tenta detê-la, mas Karina a derruba e se prepara para matá-la. Seiji a soca e Hitsu a ataca por trás, fazendo-a cair no chão. Seiji menciona que não deixará ninguém machucar seus amigos, dizendo que veio para detê-la e parte para atacá-la junto com Hitsu, mas Karina bloqueia facilmente os ataques. Ele consegue desferir um golpe sólido, mas ela pergunta se isso é tudo o que ele pode fazer, e não acredita que seu soco não a machuca. Ela os ataca com sua lança de trovão, que os derruba instantaneamente, dizendo que eles ficam melhores assim, mas ainda quer fazê-los sangrar. Vemos Oka recobrando a consciência e se preocupando com seus amigos, mas está fraco demais para se libertar. Karina pergunta a Seiji sobre justiça, mencionando como foi jogada ao chão e humilhada pelos bandidos. Ela se lembra de como sempre sofreu e teve que suportar isso no mundo anterior, então acha natural querer vingança. Seiji diz que entende sua raiva e se oferece para que ela a descarregue em seu corpo, dizendo que ela não precisa passar por isso sozinha. Ela de repente o apunhala e fica surpresa que ele consegue aguentar, então ele menciona que nunca desistirá por causa de seus amigos. Karina o chuta para longe, mas Hitsa o segura enquanto revela que usou suas anotações especiais para que todos se encontrassem neste mundo, e Seiji finalmente percebe quem ela é. Karina os acha irritantes, então libera seu relâmpago e se prepara para acabar com todos. Oka pensa em como não consegue proteger ninguém, mas Seika aparece ao seu lado, revelando que queria ser um anjo para poder curar seus amigos feridos. Em uma lembrança, vemos que Seika sofreu um acidente onde perdeu os pais e acabou em uma cadeira de rodas. As outras crianças a intimidam por ela parecer um monstro, mas Oka vem em seu socorro, fazendo com que as crianças a chamem de feia e saiam correndo. Ele ajuda Seika a voltar para casa, chamando-a de bonita, mas ela observa que é um monstro sob suas bandagens. Ele ainda a chama de linda enquanto escreve algo, mencionando que ela não zombou de sua aparência e que não disse nada sobre os meninos quando poderia odiá-los, então ele acha que alguém tão calorosa quanto ela é bonita. Ele lhe dá uma garça de papel e diz para ela ler o que está dentro se perder novamente. Vemos ela abrindo e diz para encontrar um caminho e seguir o que ama. Ele diz para ela pegar as mãos das pessoas que se estendem e espera vê-la novamente para também oferecer sua mão, prometendo nunca deixá-la para baixo. Depois disso, vemos Sega aprendendo mais sobre o mundo e as coisas começam a melhorar para ela. Ela recebe a mensagem de reencarnação, mas pensa que Oka estava certo,
pois conheceu pessoas que lhe ofereceram as mãos e conseguiu encontrar sua liberdade, então quer fazer o mesmo por outra pessoa. Oka percebe quem ela é, mas Corina lança uma enorme bola de relâmpago contra eles. Seika usa todo o seu poder e consegue parar, mas acaba desmaiando. Oka se lembra de como, mesmo sendo feio, conseguiu se orgulhar de si mesmo, e de repente se liberta ao retornar à sua forma original. Seika se pergunta se ele é o homem de seu passado, mas ele diz para ela deixá-lo cuidar do resto. Karina se prepara para outro ataque, mas ele a envia através de um portal e a segue. Enquanto lutam na outra dimensão, parecem estar empatados. Oka observa que eles são dignos de serem deuses, e acha que deveriam reconsiderar como gastam sua segunda chance na vida. Ele a chama de Reiko, mas ela odeia seu antigo nome e o ataca com seu relâmpago. Ele tenta contra-atacar, mas acaba sendo dominado. Ele acha que ela é forte demais, mas a vê implorando a Deus para matar sua irmã. Oka nota que Kyoko também destruiu sua vida, mas ele conseguiu se tornar outra pessoa após a reencarnação. Ele se pergunta se ela ainda está presa pela maldição da irmã, mas ela só está cansada de tudo e tenta acabar com ele. Oka lança pedras para se defender, mas não é o suficiente, e ele começa a ser atingido. Ela diz que não adianta resistir, pois é melhor que ele em tudo, mas ele nota que estava apenas testando se conseguia invocar coisas no espaço. Ele usa sua habilidade de impacto meteórico, invocando um enorme meteorito, mas Karina observa que a habilidade suprema do bastão pode apagar qualquer coisa. Ela se prepara para destruí-lo, mas Oka nota que esse era seu plano, lembrando que ativar a habilidade suprema tem um atraso. Ele coloca 100 de seus pontos extras em agilidade, planejando atingi-la durante o atraso. Ele fica acima do meteorito e de repente o destrói enquanto voa em direção a Karina com tudo que tem, causando uma enorme explosão. Vemos Oka saindo do espaço e os outros correm para ele, aliviados por ele estar bem. Seiji nota que Karina parece ter sumido, mas Oka sugere que foi Schneider quem lidou com ela, e Seiji acha que precisa ficar mais forte, pois foi inútil na batalha. Depois disso, os bandidos são entregues às autoridades e a empresa começa a decolar. Vemos Oka comendo hambúrgueres com Seika, e ele nota que ela continua desastrada como sempre. Ele pensa em como foi por causa das orações e desejos deles que todos acabaram juntos, mas Hitsu e Seiki aparecem de repente mencionando que receberam informações sobre a lança Ordnant. Então eles precisam ter uma reunião de emergência, mas quando Seika agarra sua mão, ele leva um choque e sofre danos enormes. Ele diz que está bem e corre atrás dos outros, mas jura fazer ela feliz e promete nunca decepcioná-la. Mas é aí que este vídeo termina. Lembre-se de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima!